Olá, este é o canal Questões da Ordem Concursos. Hoje vamos falar sobre o Estatuto da OAB, da Lei Federal 8.906, de 1994. Artigo 8º. Para inscrição como advogado é necessário: inciso 1, capacidade civil; inciso 2, diploma ou certidão de graduação em direito, obtido em instituição de ensino oficialmente autorizada e credenciada. Comentamos: nos termos do artigo 23 do Regimento Geral da OAB, verifica-se que o requerente à inscrição no quadro de advogados, na falta de diploma regularmente registrado, apresenta certidão de graduação em direito, acompanhada de cópia autenticada do respectivo histórico escolar. Inciso 3, título de eleitor e quitação do serviço militar, se brasileiro. Inciso 4, aprovação em exame da ordem. Inciso 5, não exercer atividade incompatível com a advocacia. Comentamos: atenção ao artigo 28 do Estatuto da OAB, qual enumera as atividades incompatíveis com o exercício da advocacia. Inciso 6º, idoneidade moral. Comentamos: a idoneidade moral pode ser suscitada por qualquer pessoa e deve ser declarada mediante decisão que obtenha no mínimo 2/3 dos votos de todos os membros do Conselho competente, em procedimento que observe os termos do processo disciplinar. No mesmo sentido, a legislação preceitua que não atende ao requisito de idoneidade moral aquele que tiver sido condenado por crime infamante, salvo reabilitação judicial. Inciso 7º. Prestar compromisso perante o Conselho. Comentamos: nos termos do artigo 20 do Regimento Geral da OAB, observa-se que o requerente à inscrição principal no quadro de advogado presta compromisso perante o Conselho Seccional. O compromisso possui natureza solene e personalíssima, logo é indelegável o compromisso a ser realizado. Parágrafo 1º. O exame da ordem é regulamentado em provimento do Conselho Federal da OAB. Parágrafo 2º. O estrangeiro ou brasileiro, quando não graduado em direito no Brasil, deve fazer prova do título de graduação obtido em instituição estrangeira devidamente revalidado, além de atender aos demais requisitos previstos neste artigo. Comentamos: segundo o artigo 1º do provimento de 129 de 2008, observa-se que o advogado de nacionalidade portuguesa, em situação regular na Ordem dos Advogados Portugueses, pode inscrever-se no quadro da Ordem dos Advogados do Brasil, observados os requisitos do artigo 8º da Lei 8.906, de 1994, com a dispensa das exigências previstas no inciso 4 e no parágrafo 2º e do artigo 20º do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB. Logo, o advogado português não precisa realizar o exame de ordem para atuar como advogado no Brasil, podendo solicitar sua inscrição quando preenchidos os demais requisitos do artigo 8º do Estatuto da OAB. Parágrafo 3º. A idoneidade moral, suscitada por qualquer pessoa, deve ser declarada mediante decisão que obtenha no mínimo 2/3 dos votos de todos os membros do Conselho competente em procedimento que observe os termos do processo disciplinar. Parágrafo 4º. Não atende ao requisito de idoneidade moral aquele que tiver sido condenado por crime infamante, salvo por reabilitação judicial. Artigo 9º. Para inscrição como estagiário é necessário: inciso 1, preencher os requisitos mencionados nos incisos 1, 3, 4, 6 e 7 do artigo 8º. Inciso 2, ter sido admitido em estágio profissional de advocacia. Parágrafo 1º. O estágio profissional de advocacia com duração de 2 anos, realizado nos últimos anos no curso jurídico, pode ser mantido pelas respectivas instituições de ensino superior, pelos conselhos da OAB ou por setores, órgãos jurídicos e escritórios de advocacia credenciados pela OAB, sendo obrigatório o estudo deste Estatuto e do Código de Ética e Disciplina. Parágrafo 2º.
A inscrição do estagiário é feita no Conselho Seccional em cujo território se localiza seu curso jurídico. Parágrafo 3º. O aluno de curso jurídico que exerça atividade incompatível com a advocacia pode frequentar o estágio ministrado pela respectiva instituição de ensino superior para fins de aprendizagem, vedada a inscrição na OAB. Parágrafo 4º. O estágio profissional poderá ser cumprido por bacharel em Direito que queira se inscrever na ordem. Comentamos. O estágio tem duração de 2 anos, sendo realizado nos últimos anos do curso jurídico. O estágio profissional de advocacia pode ser oferecido pela instituição de ensino superior autorizada e credenciada em convênio com a OAB, complementando-se a carga horária do estágio curricular supervisionado com atividades práticas típicas de advogado e de estudo do Estatuto e do Código de Ética e Disciplina, observado o tempo conjunto mínimo de 300 horas, distribuído em 2 ou mais anos. Em caso de incompatibilidade nos termos do artigo 28 do Estatuto da OAB, ter-se-á um impedimento para fins de inscrição como estagiário na OAB, mas poderá frequentar o estágio ministrado pela respectiva instituição de ensino superior para fins de aprendizagem. E a inscrição como estagiário deve ser realizada perante o Conselho Seccional com base no local do curso jurídico em que o estudante de direito esteja matriculado. Artigo 10º. A inscrição principal do advogado deve ser feita no Conselho Seccional em cujo território pretende estabelecer o seu domicílio profissional, na forma do Regulamento Geral. Parágrafo 1º. Considera-se domicílio profissional a sede principal da atividade de advocacia, prevalecendo, na dúvida, o domicílio da pessoa física do advogado. Comentamos. A inscrição principal deve ser realizada no Conselho Seccional ou na subseção da OAB em que o advogado pretende ter domicílio profissional, sede principal da atividade de advocacia. Parágrafo 2º. Além da principal, o advogado deve promover a inscrição suplementar nos conselhos seccionais em cujos territórios passar a exercer habitualmente a profissão, considerando-se habitualizado a intervenção judicial que exceder de 5 causas por ano. Então, pode o advogado atuar fora da jurisdição de sua inscrição? Sim, o advogado pode atuar em até 5 causas ao ano em outro Estado-membro, a qual a sua jurisdição não alcance por tratar-se de outro Estado-membro. E quando o advogado exercer habitualmente a profissão, 6 ou mais ações judiciais em território não abrangido por sua jurisdição, deverá requerer a inscrição suplementar. Nesta hipótese, o advogado recolherá a anuidade também no Estado-membro ao qual solicitou a inscrição suplementar. Parágrafo 3º. No caso de mudança efetiva de domicílio profissional para outra unidade federativa, deve o advogado requerer a transferência de sua inscrição para o Conselho Seccional correspondente. Comentamos. Quando o advogado mudar definitivamente o seu domicílio profissional, nesta hipótese terá que realizar a transferência da sua inscrição, nos termos do artigo 10, parágrafo 3º do Estatuto da OAB. Parágrafo 4º. O Conselho Seccional deve suspender o pedido de transferência ou de inscrição suplementar ao verificar a existência de vício ou ilegalidade na inscrição principal, contra ela representando ao Conselho Federal. Artigo 11º. Cancela-se a inscrição do profissional que, comentamos, o novo pedido de inscrição para fins de exercício da atividade profissional deverá ser acompanhado de novo número de OAB. Inciso 1. Assim o requerer. Nesta hipótese, o ato praticado pelo titular do direito é irretratável, logo, não passível de retificação. Inciso 2. Sofrer penalidade de exclusão. Em caso de exclusão, o novo pedido de inscrição dependerá de ser acompanhado de provas de reabilitação. Artigo 11, parágrafo 3º do Estatuto da OAB. Inciso 3º. Falecer. Inciso 4º. Passar a exercer em caráter definitivo atividade incompatível com a advocacia. O Estatuto
da OAB, artigo 28, regulamenta as hipóteses de atividades incompatíveis com o exercício da advocacia, como chefe do Poder Executivo, membros de órgãos do Poder Judiciário, etc. Parágrafo 1. Ocorrendo uma das hipóteses dos incisos 2, 3 e 4, o cancelamento deve ser promovido de ofício pelo Conselho competente ou em virtude de comunicação por qualquer outra pessoa. Comentamos: o cancelamento da inscrição poderá ocorrer de ofício pelo Conselho competente nas seguintes hipóteses: inciso 2, sofrer penalidade de exclusão; 3, falecer; 4, passar a exercer em caráter definitivo a atividade incompatível com a advocacia. Segundo parágrafo, na hipótese de novo pedido de inscrição, que não restaura o número de inscrição anterior, deve o interessado fazer prova dos requisitos dos incisos 1, 5, 6 e 7 do artigo 8º. Comentamos: em caso de novo pedido de inscrição, o interessado deverá preencher os seguintes requisitos legais: capacidade civil, não exercer atividade incompatível com a advocacia, idoneidade moral, prestar compromisso perante o Conselho. Parágrafo 3º. Na hipótese do inciso 2 deste artigo, o novo pedido de inscrição também deve ser acompanhado de provas de reabilitação. O advogado que sofrer penalidade de exclusão poderá retornar aos quadros de inscritos da OAB, desde que esteja acompanhado de prova de reabilitação. Artigo 12º. Licenciar-se o profissional que: inciso 1, assim o requerer por motivo justificado; inciso 2, passar a exercer em caráter temporário atividade incompatível com o exercício da advocacia; inciso 3, sofrer doença mental considerada curável. Comentamos: caso a doença mental seja tida como incurável, se realizará o cancelamento da inscrição da OAB. Artigo 13º. O documento de identidade profissional, na forma prevista do Regulamento Geral, é de uso obrigatório no exercício da atividade de advogado ou de estagiário e constitui prova de identidade civil para todos os fins legais. Artigo 14º. É obrigatório a indicação do nome e do número de inscrição em todos os documentos assinados pelo advogado no exercício de sua atividade. Parágrafo único. É vedado anunciar ou divulgar qualquer atividade relacionada com o exercício da advocacia ou o uso da expressão escritório de advocacia, sem indicação expressa do nome e do número de inscrição dos advogados que o integrem ou o número de registro da Sociedade de Advogados na OAB. Comentamos: para fins de complementação, neste ponto, destacamos que, segundo o SED, os meios utilizados para a publicação profissional devem primar pela discrição e sobriedade, sendo vedada a divulgação de serviços de advocacia, juntamente com a de outras atividades ou a indicação de vínculo entre uns e outros. Continuem nos acompanhando aqui no podcast do canal Questões da Ordem e Concursos e não deixem de verificar o nosso canal no YouTube.